Olá, meus caros alunos, estamos aqui numa situação bastante diferente. Hoje nós vamos tratar sobre a poesia romântica segunda geração. Vocês se lembram, a gente falou sobre a primeira geração, que é uma geração mais nacionalista. Essa segunda geração, o que significa isso? Significa que são os poetas que começaram a escrever nos anos 1850 em diante, quer dizer, o romantismo já tinha mais ou menos 20 anos. Então é natural, é normal que surjam novos poetas com novas ideias. Vamos ver o que é isso? Então vamos lá. Veja, nós temos aqui, ó, essa geração ficou conhecida como geração mal do século. Por que mal do século? Então vamos explicar, não é? A década de 50, lá do século XIX, quer dizer, 1850 em diante, caracteriza-se por um exagero poético na expressão dos sentimentos. Quer dizer o seguinte, né, nessa geração haverá uma preocupação maior com o individualismo, com o sentimento individual. Observe que na primeira foi mais o que? A visão nacionalista, portanto coletiva. Então, ou seja, o sentimento nacionalista, aqui está errado, tá? É substituído por um egocentrismo poético, ego, né? Eu no centro, egocentrismo, pela exacerbação da subjetividade do poeta. Exacerbação é exagero, exagero, tá? Então, qual era a ideia? A ideia era fugir de uma realidade opressora e inibidora. Olha que loucura, né? Então, veja, por exemplo, nós estamos nesse momento agora, há algumas regras, não há? Não saia de casa, não faça isso, não faça aquilo, lave as mãos, etc. e tal. É claro, né, por uma questão de saúde pública. Mas a viver em sociedade é viver sob o regime de regras. Essas regras podem ser na forma de leis, mas pode ser também na forma de regras morais, o que a sociedade considera como correto, o que se considera como errado. Então, muitas vezes, né, e pensando assim, na idade de vocês, 16, 15 anos, esses poetas tinham 18, 19 anos, muitas vezes a gente não se adequa a essas regras, né, a essas regras morais. A gente quer romper com isso. Então, tem gente que não, tem gente que vai na boa, não, tudo vai, está tudo certo, tudo tranquilo. Mas há pessoas que não, querem exatamente romper. Então, veja, tal fuga será, melhor falando, quando há dois caminhos, ou você aceita ou você se rebela. Uma das formas de se rebelar é exatamente pela fuga, falar, não quero isso para mim, né? Então, veja só, deixa eu apagar aqui, né, porque ficou tudo junto. Então, ó, tal fuga será representada ora pela morte, né, ora pela saudade de tempos mais felizes, ditosos significa felizes, tá? É que essa palavra aparece nos poemas. Ora pelo culto à beleza também, pelo sonho, né? Então, veja, o ponto principal está exatamente nesse aqui, ó, né? Vou até destacar aqui, ó, pela morte, né? Morte de quem? Do poeta, principalmente. Então, quando não realizo aquilo que eu quero, né, prefiro morrer. Isso no sentido romântico significa uma questão mesmo amorosa. Quer dizer, se eu não posso ter a mulher com quem eu sonho, né, pensando a perspectiva do homem, se eu não posso me relacionar com aquela pessoa que eu quero, né, por uma questão moral ou por qualquer outro motivo, então eu prefiro a morte. Então, por isso que é geração mal do século. Ó, ficou aqui, ó, até rabiscado, tudo rabiscado, né? Geração mal do século. Por que mal do século? Porque, de fato, muitos poetas morreram jovens, com 20 anos, 21 anos. Não só poetas, né? Às vezes a pessoa, hoje a gente nem sabe quem é, mas acabou ou se matando, ou acabou ficando doente, né? Hoje a gente enfrenta os problemas do corona, né? A grande doença da época, que matava muita gente, era a tuberculose, né? Outra doença respiratória. Então, só que ser tuberculoso era uma atitude romântica. Veja que interessante, mesmo que o poeta, que a pessoa não fosse exatamente tuberculosa, ela fazia de conta que era. Então usava roupas escuras. Tinha casos, né? Lógico, é exagero, mas há pessoas que inclusive faziam o quê? Pegavam sangue de animal, de uma galinha lá, colocava no lenço
Ele começava a tossir para sair o sangue, né? Mas não era o sangue dele, era o sangue da galinha, por exemplo. Olha que louco, né? Então, devaneia-se, sonha-se com a realização dos desejos, olha aí, desejo. Justamente por isso platoniza-se a relação amorosa, é o amor platônico, aquele então em que há apenas, né, o amor, não a realização amorosa, em que o amor está num plano mais elevado. E como a realização é quase sempre impossível, às vezes por uma diferença social, às vezes porque o pai, né, os pais não deixam. Veja, o século XIX é caracterizado também por uma época em que as famílias, né, o pai, sobretudo o pai, escolhia com quem a moça iria se casar. Desrespeitar isso era contra a moral da época. Então, por isso havia a necessidade de se pedir a mão, né, né, eu não falo nem a moça depois que namorou 5 anos, 6 anos ou 2 anos que seja. Era começar mesmo o namoro, isso dentro do ponto de vista, obviamente, da moral tida como correta. Sempre há modos, né, de burlar isso. Mas então, e o poeta fala exatamente sobre esse desejo, né, por alguém que não pode realizar, né? Então, e como a realização é quase sempre impossível, o poeta é tomado pelos sentimentos, né, de tédio, morbidez, tédio, né? Veio o jornal, que é de ontem, para mim tanto faz, né? Tem até uma música que é assim, do Biquíni Cavadão. Tal geração, o tédio, né? O cara lê o jornal, tanto faz de hoje, de amanhã, é tudo a mesma coisa. Tal geração conhecida como ultra romântica, aqui ó, ultra, né? O que é ultra? Exagerado, não é isso? Então, tinha como temática principal a morte, né? Escapismo, por isso o mal do século, uma vez que representa a evasão máxima, né? A evasão máxima é a fuga, né? Vai correndo, né? O barulhinho do cara correndo, é isso? Coincidência ou não, boa parte dos poetas pertencentes a essa geração morreu antes dos 30 anos, alguns de tuberculose mesmo, outros de outra doença e tal, eventualmente até suicídio. Desses que eu vou falar, nenhum se matou efetivamente, tá? Foi a maioria por tuberculose, tá bem? Então vamos adiante. Olha aí, ó. E os 4 são esses aqui, ó, os 4 cavaleiros do Apocalipse, da poesia romântica. O Álvares de Azevedo, Casimiro de Abreu, Junqueira Freire, Fagundes Varela. Então vamos falar um pouquinho sobre cada um. Aqui já tem, ó, Álvares de Azevedo, conhecido pelo teor byroniano da sua poesia. Por que byroniano? É uma referência ao Lord Byron, um poeta inglês que influenciou essa geração. Lord Byron era vida louca, né? O negócio dele era curtir a vida ao máximo possível, e ele escreve isso na sua poesia, um dos poemas mais famosos dele, tratando o Dom Juan, né? O amante, né? O homem galante, elegante, o Dom Juan, né? Tanto que esse termo ficou até hoje, né? Um homem assim muito sedutor, né? Ganha esse apelido de Dom Juan, tá? Casimiro de Abreu, cuja principal temática era o saudosismo. Então, a evasão dele se dava mais pela lembrança, pela saudade de uma época melhor. Por exemplo, né, a infância. Aí ele tem um poema chamado Meus 8 Anos, em que ele diz assim, que saudades que eu tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida que os anos não trazem mais. Né? E passava naquelas tardes fagueiras, debaixo dos, em meio às bananeiras, debaixo dos laranjais. No final eu enrolei um pouco, mas ele fala isso, tá? Então, saudade da minha infância querida, né? De qualquer modo, essa é a temática do poema. Junqueira Freire, que estudou num colégio religioso, de onde colheu a base para o seu mais importante livro, que é a Inspiração do Claustro, daqui a pouco eu vou falar melhor, e o Fagundes Varela, né? Fagundes Varela é interessante, porque ele é o cara que... Ó, os 3 aqui, ó, Álvares de Azevedo morreu com 21, Casimiro de Abreu, que tinha 22, Junqueira Freire, 24, Fagundes Varela morreu velho, já 37 anos, mais ou menos, tá? Velho, entre aspas, né, evidente. Mas considerando essa geração, tá? Então, e o Fagundes Varela, até por ter vivido mais, ele escreveu poemas dessa geração mal do século, mas escreveu também da outra geração, que é a Condoreira, tá? Mas aí a gente vai falar isso numa outra aula, ok? Continuando.
Em relação a esse outro momento da poesia brasileira, devemos destacar o livro, né, Lira dos 20 anos, de Alves de Azevedo. O livro reúne a maior parte da sua produção poética e foi editado póstumamente em 1853. É interessante que esse livro é dividido em duas partes. Olha aí, ó. A razão é simples. É que a unidade desse livro funda-se numa binomia, né? Duas almas que moram nas cavernas de um cérebro, pouco mais ou menos do poeta escrever este livro, verdadeira medalha de duas faces. Por que ele fala isso? Porque ele divide. A primeira parte são os poemas que seguem essa linha enfim, mal século, né? Poemas mórbidos, etc. A segunda parte ele é mais irônico. Então, nos mais de 30 poemas que compõem a primeira parte, o eu lírico volta-se para a temática do que caracteriza a poesia ultrarromântica, ou seja, aborda o sentimento amoroso de modo onírico e mórbido. Onírico é sonho, né? Fica sonhando também. O eu lírico, a todo instante, refere-se ao temor de amar, a um certo pudor em relação à volúpia. Volúpia é desejo, que se manifesta livremente apenas no mundo imaginário, no mundo visionário e platônico. Então, olha só esse poeminha. Era uma noite, eu dormia, e nos meus sonhos revia as ilusões que sonhei, e no meu lado senti, meu Deus, por que não morri, por que no sonho acordei? No meu leito adormecida, palpitante e abatida, a amante do meu amor, os cabelos recendendo, nas minhas faces correndo, como o luar numa flor. Mas, na verdade, ele estava sonhando com ela, né? Acordou beijando cedo, não é isso? Então, na segunda parte, né, do seu livro chamado Lira dos 20 anos, a temática do amor e morte continua a figurar entre os principais temas de sua poesia. Porém, agora sob roupagem, olha aí, ó, irônica e prosaica. O que é prosaica? Comum, banal, né? Não tão assim elevada, não tão platônica. E aí vamos ver duas estrofes para a gente poder comparar. Cadê as estrofes aqui? Ó. Era de noite, dormias, do sonho nas melodias, ao fresco da viração, embalada na falua, falua é um barco, tá? Ao frio clarão da lua, aos ais do meu coração. Então ela dormia lá, ele ficava olhando para ela. Aí aqui já o outro, ó. Como dormias, que profundo sono, tinha na mão o ferro do engomado, quer dizer, ela dormiu com o ferro na mão. Como roncava oh meu Deus, maviosa e pura, quase caí na rua desmaiado. Estão falando da mulher que roncava, ou seja, uma coisa, né, mais prosaica, mais comum, nada assim tão elevado como os outros. Fagundes Varela, né, até coloquei, ó, morreu em 1875, foi um poeta cuja obra tanto trata de temas típicos da segunda geração, quanto da terceira. Inclusive escreve poemas nacionalistas, tá? Varela é poeta de temáticas variadas, lírico-amorosa, byroniana, do Byron lá, né? Poemas religiosos, indianistas, então ele escreve sobre tudo. Agora, o poema mais famoso dele, Cântico do Calvário, que foi escrito em homenagem a um filho que morreu com apenas 3 meses de vida. Veja só. Então, aqui é o trecho desse poema. Ó. Eras na vida a pomba predileta, que sobre o mar de angústias conduzia. O ramo da esperança eras as estrelas, que entre as névoas do inverno cintilava. Apontando o caminho ao pegureiro, eras a messe de um dourado estio. Eras o idílio de um amor sublime. Eras a glória, a inspiração, a pátria, o porvir de teu pai. Há, no entanto, pomba. Pomba não é o passarinho, é o filho, né? Varou-te a flecha do destino. Astro, também o menino, uma metáfora. Engoliu-te o temporal do norte. Teto, caíste. Crença, já não vives. Então, fazendo referências ao filho natimorto. Quer dizer, na verdade, ele nasceu e morreu 3 meses depois. Casimiro de Abreu, outro poeta importante dessa geração. Olha aí, ó, 21 anos ele morreu, né? Ele ia fazer 22. Que também acabou por falecer ainda jovem, vitimado pela tuberculose. Garganta. Mas não é corona, não. É só que eu estou falando muito, né? Gravando as aulas aí. Tendo viajado com o pai a Portugal, passou a escrever em Lisboa, onde publicou poemas e contos, tá? Então, veja só, com destaque para o drama
Camões e o Jaú, e para os primeiros capítulos de um romance inacabado intitulado Camila. Mas o grande livro dele, ó, eu sumi, mas daqui a pouco eu volto, tá? É As Primaveras, né? Olha aqui de novo. Seu livro de poesias, no qual Casimiro pôde desenvolver poemas com as temáticas mais comuns, né, da poesia dele mesmo, como as saudades da infância, né, minha infância querida, que os anos não trazem mais, a terra natal, e o período que ficou morando em Lisboa, o gosto pela natureza brasileira, como na primeira geração, inclusive. O escapismo, aí já é próprio da segunda, o sentimento mórbido, também da segunda, a idealização da mulher, é o romantismo como um todo, a visão burguesa, também romantismo como um todo. Tá? Então, olha aí, dois poeminhas. Então, aqui, o que eu fiz aqui? Ó, eu coloquei aqui, voltando, não vai voltar. Eu tinha colocado títulos de poemas, A Valsa, Canção do Exílio e Infância. Então, aqui fala um pouco sobre, né, esses poemas. Olha aí, ó. Então, aqui é um poema, a Canção do Exílio, igual o Gonçalves Dias escreveu dele, ó. Eu nasci além dos mares, porque ele está em Portugal. Os meus lares, meus amores ficam lá, no Brasil, onde canta nos retiros seus suspiros, suspiros o sabiá. Olha, ele retoma, é uma intertextualidade, inclusive. Ó que céu, que terra aquela, rica e bela, como o céu de claro anil. Que seiva, que luz, que galas, não exalas, meu Brasil. Ó que saudades tamanhas das montanhas, daqueles campos natais, daquele céu de safira que se mira nos cristais. O poema continua, tá? Isso aqui é a valsa, olha que interessante. A valsa, vocês sabem, é uma dança que se, né, se dança em dois pares, né, dois para lá, dois para cá. Então, o poema está todo escrito em versos de sílabos, ou seja, duas sílabas. Ó. Tu ontem na dança que cansa voavas com as faces em rosas formosas de vivo lascivo carmim. Na valsa tão falsa corrias, fugias, ardente, contente, tranquila, serena, sem pena de mim. Então ele queria dançar com ela, né, mas ela fugia dele, olha o sentimento, né? Assim, ô mulher, vem aqui, pô, preciso dançar com você, né? É porque ele chegou e falou para ela, e aí, vamos balançar os esqueletos, né? Ela não gostou, né? E aí ele escreveu um poema, pode falar isso, né? Então. Junqueira Freire, estamos quase terminando, tá? Depois a gente vai fazer trabalho, exercícios, quero dizer, não trabalho. Junqueira Freire, olha aí, ó, 32, 55, 23 anos, né? 23. Nasceu em Salvador, com 19 anos, inconformado com os problemas que o cercavam, resolveu se refugiar na vida religiosa. Explicando melhor. O Junqueira Freire tinha lá, né, as dificuldades dele na vida, né, e tal. Ele falou, vou ser padre, agora padre vai resolver minha vida. Ele chegou lá e viu que não era isso, né, o problema estava com ele, né, não estava no ambiente. Então, depois de um ano de sacerdócio, sem vocação, né, para ser padre, a vida de clausura, ele ficar fechado lá no seminário, né, no mosteiro, provocou no jovem um grande conflito existencial. E isso fez com que ele escrevesse um livro chamado Inspirações do Claustro, que eu falei no slide lá atrás, não é? Aí, em 53, ele pediu a secularização, ou seja, sair do seminário, do mosteiro, foi aceito. Então, mais 2 anos depois, ele morre. Veja só o poema dele, ó. Mas eu não tive os dias de ventura, dos sonhos que sonhei, mas eu não tive o plácido sossego que tanto procurei. Tive mais tarde a reação rebelde do sentimento interno. Tive o tormento dos cruéis remorsos que me parece eterno. Tive as paixões que a solidão formava, crescendo-me no peito. Tive, em lugar das rosas que esperava, espinhos no meu leito. Ó, em vez de rosa, espinho. Entendeu? Então, só tristeza, né? Só tristeza. Pessoal, então, veja, nós estamos aqui na segunda geração, todo esse conteúdo está no capítulo 15. Capítulo 15. Então, vocês podem fazer os exercícios do capítulo 15. A gente vai ficar nesse capítulo, nesta primeira semana, e na segunda semana aqui, né, desse isolamento. Né? Fazer o quê? Nós estamos isolados. Mas aí a vantagem, vocês podem assistir a minha aula quantas vezes quiserem. Vão assistir quantas? Uma só, né? Tá bom. Duas. Se não entendeu, vejam duas. Também podem ir parando, né? Às vezes eu falei um pouco rápido para o vídeo não ficar muito longo. Já ficou, né? 20 minutos. Tá bem? É isso aí, meu povo.
Tchau, até a próxima.